né, de crescimento e de interação para todos nós. Muito obrigada a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. A palavra, o tema que vocês estão vendo aí hoje é independência emocional. Uma caminhada desafiadora, né, para todos nós, porque afinal de contas, gerir o nosso mundo íntimo, administrar a nossa reforma íntima, não é assim tão fácil, né? Mas graças a Deus e graças à doutrina do Espiritismo, nós poderemos ter recursos novos para aprimorar esse processo de busca de todos nós, né? Então, para entrar no aspecto da independência emocional, nós precisaríamos voltar um pouquinho atrás, né, para estudar o que seja a dependência emocional, que também é chamada de codependência, ou, eu diria, de independência afetiva insuficiente, como queira, ou, por exemplo, insuficiente independência afetiva, né? E o que seria isso, pessoal? Se pudéssemos resumir, poderíamos dizer, por exemplo, que é um estado de perturbação emocional que leva ao sofrimento psicológico e induz a comportamentos inadequados no relacionamento. Acho que alguns de vocês conhecem alguém que, porventura, tenha ou já passou por isso, ou já conheceu, já se relacionou, enfim, com alguém que tenha tido alguma situação em determinado momento apresentado uma certa codependência, né? E é hoje o objetivo de nós todos aqui estudarmos um pouquinho do que vem a ser esse padrão de comportamento, né? O nosso querido William James, lá no livro Entre Irmãos de Outras Terras, psicografado pelo querido Chico Xavier, já nos dizia, em relação à nossa querida doutrina espírita, que o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. Claro, dizia ele, que a evolução é lei para todas as criaturas, mas o espiritismo intervém no plano da consciência, ditando o nosso comportamento, novas normas de comportamento, suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, né? Que sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão, que correspondem às curvas aflitivas do sofrimento. Então, meus irmãos, com o conhecimento dos princípios do Espiritismo, que nos leva a uma espécie de psicologia da alma, né? Temos recursos suficientes para evitarmos o sofrimento, por exemplo, para evitarmos determinados padrões de comportamento que não sejam adequados ao nosso eu sagrado, ao nosso processo evolutivo, né? Mas acontece que nem sempre é assim. Acontece que temos um somatório de experiências, muitas vezes difíceis de serem geridas, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Obreiros de Vida Eterna, André Luiz nos dizendo que as concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Então vejam vocês, as construções do passado, num determinado momento, vão repercutir em nosso campo íntimo, muitas vezes dificultando a tomada de algumas resoluções ou impulsionando a resoluções inadequadas, né? E ele mesmo complementa mais à frente, dizendo assim: em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo, não é verdade? Esse é o nosso objetivo aqui, nos encontrar, atender ao chamado da nossa alma e assim irmos aprendendo através também das experiências, às vezes não muito felizes, né? Mas aprendendo a gerir todo esse campo
interior da nossa alma, né? A fim de conquistarmos a tão sonhada individuação que Joana nos ensina. Individuação que nós sabemos é o assomar da individualidade, né? Que cada um possui. Mas vamos adiante, então, ver o que é que significa essa codependência. Essa dependência emocional, eu poderia também dizer o seguinte, que é quando o amor se transforma em obsessão, não é, meus irmãos? Que domina a mente e faz ambos os parceiros sofrerem, né? Então, nós temos aí alguns tipos de obsessão, por exemplo, a dependência emocional. Quem lembra, quem estudou, sabe, poderia me dizer, por exemplo, né? A dependência emocional traz uma auto-obsessão, muitas vezes difícil de ser tratada, né? E também uma obsessão simples, porque o indivíduo vai estar prejudicando a ele e ao outro companheiro da existência, não é isso? Então precisa de muito cuidado amoroso com todos nós, né? Nesse processo de autoconhecimento acerca da nossa vida, da nossa historiografia espiritual, enfim, de tudo que possa nos auxiliar a mantermos em equilíbrio, né? Segundo estudos feitos pelos especialistas na área médica dos transtornos mentais, cerca de 9 a 15% dos adultos do mundo apresentam ao menos um transtorno da personalidade. Sejam eles o transtorno borderline, muito conhecido, o transtorno da esquizofrenia, o transtorno de esquiva ou o transtorno da personalidade dependente, como nós estamos estudando hoje, além de muitos outros. Outros estudos também nós vamos observar concluíram que 2/3 dos criminosos encarcerados apresentam algum nível de alteração da personalidade. Essas pesquisas, feitas de forma muito séria por esses profissionais da área da saúde mental, concluíram que o transtorno da personalidade dependente, geralmente, ocorre muito mais em mulheres. Mas nós vamos observar, essas pesquisas foram feitas nos finais dos anos do século passado. Só que nós vamos observar que do início desse século para cá, né, me parece que os índices ficaram mais ou menos em equilíbrio, por conta dos níveis de feminicídios que estão agora, não é, sendo em alta conta no mundo inteiro, né? Onde a mulher vem sendo muito maltratada pelos seus parceiros, decorrente também dessas questões de distúrbios da personalidade, não é? E vocês estão observando aí, nesse quadro, duas figuras, não é isso? Eu não posso esquecer de comentar sobre isso. Do lado esquerdo nós estamos vendo, ou do lado direito de vocês, eu não sei, tem duas mãos com algema, não é isso? E do outro lado tem um cadeado numa grade. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar, algumas pontes do mundo, por exemplo, isso a gente encontra em Londres, a gente encontra no Rio Sena, na França, em Paris, né? Quem gosta de passear, eu não sei no Brasil se existe vamos dizer assim, essa cultura, mas fora a gente vê muito as pontes, os gradeados das pontes com centenas e centenas de cadeados, né? Quando os casais costumam fazer suas promessas de amor e vai então selar essa promessa e colocam o cadeado do amor, né, digamos assim, preso naquela grade. E eu, se pudesse dizer ou falar alguma coisa para vocês, eu diria, pelo amor de Deus, jamais façam isso. Se vocês vieram a fazer em algum momento dessa ou da outra vida, vamos trabalhar a nossa mente a partir de agora
para abrir esse cadeado. Porque a questão do campo mental, da imagem que se cria ao fechar um cadeado com determinada criatura, nós não sabemos, meus irmãos, o risco emocional, e eu diria até espiritual, que estamos correndo em nos vincular a determinados corações, muitas vezes totalmente desencontrados do processo de busca evolutiva, dos processos, digamos assim, mais elevados da consciência, e que podem, em um determinado momento, repercutir sobre nós, não é? Então, qual o objetivo dessa noite? Entendermos o significado de amar com equilíbrio, né? Amar na medida da ponderação, da igualdade, da necessidade de cada um, sem ser mais nem menos. E para isso, precisamos cuidar dessas questões, né? Por isso eu coloquei a figura do cadeado fechado, para que vocês depois me digam aí o que é que vocês acharam. Em todo esse estudo da obra psicológica de Joana, nós vamos observar que, se pudéssemos resumir a questão da dependência emocional numa palavra, numa única palavra que transmitisse, vamos dizer assim, todo o processo de desalinhamento do ser humano nessa questão, nós poderíamos dizer, por exemplo, é um processo de autoabandono. Porque é quando o indivíduo foge, esquece, abandona-se a si mesmo, deixando-se enovelar por caminhos, por estruturas e trilhas totalmente desconexas do seu próprio processo de evolução. Em algum momento, e nós já vimos isso em aulas passadas, né, esse indivíduo se perdeu, né? E é como diz, portanto, o poema de Fernando Pessoa. É por isso que a gente trabalha nas nossas vivências o realinhamento com a nossa criança interior, lembram? É quando Fernando Pessoa diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Bonito poema, né? Que reflete de forma muito caricaturada essa questão da carência afetiva de todos nós. Quando em algum momento da nossa trajetória evolutiva, e eu agora estou falando das inúmeras encarnações que nós tivemos, porque vamos agora ampliar os nossos conceitos entre psicologia e espiritismo, tá bem? Então, entre as inúmeras etapas de vivências que tivemos, em alguma situação, algo aconteceu que impactou o nosso campo emocional, trazendo-nos uma certa fragilidade, esse eu frágil, menos resiliente, né? Situações que nos impactaram em algum momento, de alguma forma, e que traduziram uma reação de autoabandono. E a gente vai ver depois, lá na frente, o que é que isso significa. Mas Joana, num determinado momento, isso é tão sério, porque ela diz assim: o autoabandono corresponde ao somatório da maioria de todas as tragédias ocorrentes na humanidade. Quando o ser humano esquece de se amar, de se autovalorizar, ele entra em processos os mais equivocados possíveis, os mais lamentáveis abismos do eu, que, por consequência, atraem uma série de tragédias, tanto individuais quanto coletivas, né, meus irmãos? E aí a gente tem os sicários da humanidade trazendo os seus exemplos, criaturas que, de certa forma, né, tirando o aspecto patológico das suas personalidades, são também espíritos adoecidos, enfermos da alma, que, num determinado momento, se abandonaram, né? Mas vamos seguir.
Como é que essa dependência emocional se manifesta? Se a gente pudesse resumir de toda a obra psicológica de Joana, e a gente está aqui falando das 16 obras de Joana, né, tentando fazer esse resumo para que fique bem claro para todos, essa dependência emocional ela vai se manifestar numa inadequada interpretação dos fatos. O indivíduo vivencia determinada situação e cria dentro dele uma interpretação errônea sobre aquilo que ele está vivendo, ouvindo, observando, né? E isso acontece geralmente porque esse indivíduo não tem valores mais elevados em sua alma. Ainda não conquistou, não construiu, por exemplo, os valores da resiliência, da confiança, da segurança, né? Então ele vai viver num desconforto emocional incrível, gerando, por sua vez, atitudes nem um pouco saudáveis, né? Mas vamos amadurecer isso. Tem muita coisa aqui para a gente hoje trocar. Qual a origem dessa dependência emocional? Se pudéssemos, assim, investigar o campo do nosso eu, em termos, claro, gerais, né, para todos os indivíduos, Joana diz o seguinte, que a causa dessas dependências emocionais, além da interação de fatores genéticos, né, encontram-se tanto em situações vividas no período dos primeiros meses da infância até os 2, 3 anos de idade, né? A construção da personalidade começa por aí, né? Bem como também no período pré-natal, desde a construção do feto, na barriga da mãe, né? E ainda vai se encontrar as causas desse transtorno em dramas ou em traumas vivenciados lá no nosso passado espiritual, que não foram, digamos assim, bem digeridos do ponto de vista psicológico, né? Por exemplo, um abandono de um ser querido, de um ente querido, que abandonou esse indivíduo. E escolheu, ou então, na época, havia lá atrás, né, a cultura da nossa civilização era a imposição de casamentos, né? A compra de dotes, por exemplo. Então, imagine a imposição de um par conjugal em detrimento de outro ser amado, né? Ou o suicídio de um ente querido, uma traição, o abandono da mãe, do pai, por exemplo, né? São situações lá atrás que geram, vamos dizer assim, choques perturbadores para a alma, atraindo consequências muito desastrosas para o seu futuro espiritual. Mas vamos seguir, né? Para ver se a gente soma alguma coisa. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, esse problema, a dependência emocional, ela é definida, tem nome, né? É definida como transtorno de personalidade dependente, DSM-5. E esse manual, ele estabelece as causas, as definições do que seria transtorno de personalidade dependente. E aí a gente pode avaliar, a partir de agora, né, para saber se nós poderemos auxiliar, a partir desse momento, algum ente querido que, porventura, se apresente dentro do contexto, né? Ou mesmo nós mesmos, em alguma situação da vida, né? Nas nossas buscas de autoconhecimento. O transtorno de personalidade dependente, vocês estão vendo aí, ele se caracteriza pela necessidade global e excessiva daquela criatura ser cuidada, né? E que o submete a um comportamento submisso e aderente. O indivíduo tem imensos temores de separação, ele tem medo de sofrer rupturas, abandonos, separações, traições, né?
E de que forma, então, ela se manifesta, essa dependência, esse transtorno, conforme o manual da Associação Americana de Psiquiatria. Primeiro, vamos acompanhar comigo? Esse indivíduo tem uma dificuldade em tomar decisões do dia a dia sem uma quantidade excessiva de conselhos. Na verdade, esse indivíduo não toma decisões. Ele tem uma dificuldade imensa de tomar decisões, de fazer escolhas, né? Segundo, há uma necessidade de que os outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas da sua vida. Na medida que ele não toma, prefere jogar isso para os outros entes queridos, ele aguarda e espera que os outros ajam de certa forma para guiar a sua própria vida. Terceiro, ele possui uma dificuldade em expressar discordância dos outros, por medo de perder esse apoio ou essa aprovação, né? Há também aí, item 4, uma dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, em vista de uma falta de autoconfiança. O indivíduo tem uma ausência de julgamento, se sente incapaz, se sente com uma baixa estima imensa, mas isso não é por falta de energia nem motivação, simplesmente ele não acredita nele, não acredita que pode vir a poder construir ou realizar algo, né? E por isso ele vai a extremos para obter carinho e apoio, a ponto de fazer coisas desagradáveis. Então são algumas, porque ainda tem muito mais lá no manual, se vocês quiserem, procurem. Mas aqui eu trouxe algumas, só para a gente ter uma ideia do comportamento, né? Do padrão de comportamento da criatura que apresenta o transtorno de dependência emocional, né? Mas se a gente pudesse, assim, fazer dentro desse resumo proposto por Joana, como é que ele se manifesta no dia a dia desse indivíduo, nós vamos observar, por exemplo, tudo que aconteceu de drama ou de, vamos dizer assim, acontecimento, choque perturbador que não foi bem elaborado lá atrás, seja nessa vida ou em outra, vai ser levado para a vida adulta desse indivíduo como transtorno de afetividade. E nós sabemos, ninguém vive sem afetividade, né, meus irmãos? Daí a necessidade da gente saber construir melhor tudo isso, todas essas histórias da nossa evolução, né? Esse indivíduo vai se apresentar, então, de que forma? Geralmente inseguro, né? Incapaz de se articular na vida em relação a projetos pessoais, porque ele não crê nele, né? Tem um medo subjacente imenso aí, que é redimensionado para várias situações, e aqui a gente fala não só em relação a relacionamento conjugal, tá? Aqui a gente tem que ampliar toda essa visão nossa para todo e qualquer relacionamento, inclusive profissional, de pai e filho, filho e mãe, né? Todos os demais relacionamentos afetivos que venhamos a construir um dia na nossa vida, né? Então, esse indivíduo se apresenta com medo, medo de perder, né? Medo de abandono. Então, o que é que isso gera como consequência do seu padrão ou no seu padrão de comportamento? Desconfianças, né? Excessos de desconfianças nos pares afetivos, projetando para o outro, na realidade, o que falta dentro dele, né? Então, esse indivíduo vai se apresentar com ausência de poder pessoal, né? Vai se apresentar com uma baixa estima imensa, muito, vamos dizer, deficiente, né? Que precisa ser revisitada, precisa ser realinhada, tudo isso,
né? Realinhado. Então, ele não soube, até aqui, construir a coragem de ser, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ele não consegue se mostrar ao mundo como ele é. Ele ainda tem dificuldade de fazer suas próprias escolhas, prefere que o outro faça, né? Porque tem receio da reação dos outros. Então, ele vive um complexo de inferioridade. Uma dependência emocional imensa em relação às atitudes e aos comportamentos dos outros o afetam tremendamente. Esse indivíduo, por sua vez, tem uma individualidade ainda em construção. Ainda não pode se dizer que ele é detentor de individualidade, porque ainda não consegue, vamos dizer assim, superar maiores questões da convivência. Vive como que, eu diria, afogado em subpersonalidades que em algum momento respondem pelos impulsos, pelos reflexos dos padrões de comportamento no seu dia a dia. Lembram daquelas questões dos reflexos condicionados? Esse indivíduo vai agir muito mais por impulsos do ego, mal conduzido, né, do que em razão de uma personalidade mais estruturada, né? Mas vamos seguir. Quais as consequências disso, segundo Joana? O que isso vai trazer para a vida desse indivíduo como um todo? E ela fala, todos os transtornos emocionais, do ciúme excessivo, da submissão sem limite, da insegurança, da angústia, da ansiedade, da mágoa. Esse indivíduo tem facilidade para guardar mágoa, para guardar ressentimento, não consegue trabalhar tudo isso, não consegue viver em paz com a sua própria consciência. Né, meus irmãos? Então ainda tem muitas questões a serem reaprendidas, eu diria, né? Porque ao final de contas estamos todos buscando esse reaprendizado, né? Inclusive, além dessas consequências, existem outras. Como, por exemplo, os outros transtornos de personalidade que nós falamos. Que geralmente esse indivíduo, com certeza, além da dependência emocional, ele pode vir a adquirir o transtorno de pânico, de ansiedade, de esquiva, inclusive o próprio suicídio, o que é lamentável, né? Algum tempo atrás, lá na nossa casa espírita que atuávamos, nós recebemos uma pessoa que estava com uma aparência muito entristecida, eu diria, uma aparência muito desalinhada do ponto de vista emocional, né? Fizemos o atendimento, acolhemos com muito carinho, né? E ela então contou a história dela. E ela me dizia, ela foi acompanhada da filha, a filha confirmava os fatos que ela trazia. Essa criatura, uma senhora em torno da faixa de 60 anos, mais ou menos, ela vivenciava um casamento de mais de 20 anos. Mas desses mais de 20 anos, ela vivia em meio à infidelidade conjugal do marido por cerca dos últimos 15 anos. Uma situação, vejam vocês, de convivência que eu não saberia traduzir para vocês, apenas pelo que eu pude visualizar da aparência da nossa irmã. Ali se encontrava na minha frente uma criatura totalmente desestruturada do ponto de vista emocional. E ela nos falava, tinha adquirido depressão, ansiedade, diabetes, pressão alta e uma baixa estima que não foi difícil de maneira nenhuma de identificar. Não é também, de nenhuma forma,
absurda ou difícil comentar para vocês que ela não conseguiu fazer o tratamento espiritual, né? Apesar de tudo, ainda era evangélica. E nós sabemos desse preconceito que há entre essas religiões, né? Em uma religião, outra. Então, ela não conseguiu. Foi apenas 2 ou 3 vezes e abandonou o tratamento espiritual. Uma situação imensa de dependência emocional, né? Nós tivemos recentemente um outro caso de uma senhora que também nos procurou para tratamento lá na casa espírita que nós atuávamos, com uma situação muito delicada, né? Ela vivia com o esposo há alguns anos, me parece que mais de 20 anos de casamento também. Ela já na sua faixa de 50 anos de idade. E ao contar a sua história, quase nós nos emocionamos. Porque ela dizia que foi vítima da tentativa de homicídio. Também uma espécie de feminicídio. O seu esposo havia lhe atirado e em seguida havia se suicidado. Ele, policial e conhecedor dos pontos vitais do organismo, dentro do carro, numa conversa com ela, saca-lhe a arma e atira-lhe nos pontos vitais para também atingir o que ele esperava. Mas a vida é muito protetora e sábia. E talvez a nossa irmã não tivesse no momento de partir, porque nenhuma das 5 balas vieram a lesá-la a ponto de causar a fatalidade que ele esperava. Ela não veio a falecer, muito embora fez várias cirurgias, né? Mas ele sim, lamentavelmente, ele veio a tirar a própria vida. E essa criatura nos apareceu da mesma forma, completamente sequelada, eu diria, do ponto de vista emocional, né? Deixa eu só colocar a bateria aqui, pessoal. Ok, desculpem, a bateria ia acabando aqui do computador. Então, a nossa irmã precisou de um tratamento espiritual, precisou de uma assistência, foi submetida à psicologia que a nossa casa ofertava, né, através de uma psicóloga muito querida que pôde acolhê-la, estava sob a medicação, né, para o seu problema e foi então submetida à fluidoterapia na maca. E só veio a obter alguma melhora depois que a espiritualidade amiga tratou o seu esposo. Porque nós sabemos, não é? Laços sutis ainda permanecem entre uma alma e outra, mesmo quando ela prossegue para a espiritualidade. Muito embora, ainda mais nas circunstâncias quais essa lamentável que nós comentamos aqui. A ligação espiritual entre ambos não havia ainda sido encerrada. E ela sentia como que todo aquele mal-estar pelo qual ele se encontrava. E só depois, mediante um tratamento amoroso, acolhedor desse esposo, com muito perdão, né, e muita amorosidade, ela pôde se sentir aliviada. Muito embora não tenha sido a causadora do gesto infeliz, né? Uma outra situação já é de uma amiga nossa, que certa feita nos contava a sua própria vida. Ela nos dizia, isso já tem alguns anos, que num determinado momento do seu casamento, o seu esposo havia lhe obrigado a fazer um tratamento psiquiátrico. Vejam vocês. Sob pena de não continuar o casamento. Ele havia proposto, na verdade,
imposto a condição, né, dela se submeter a um tratamento psiquiátrico. Claro, em decorrências de situações várias que ela não me comentou e eu também não perguntei, né? Nós não podemos aqui julgar e não temos elementos suficientes para poder fazer esse julgamento, né? Nem do ponto de vista pedagógico, porque se tivéssemos, queríamos até abordar, mas não temos. E então ela foi, apesar de tudo, ela procurou um psiquiatra, né? E ao chegar lá, ela me disse que falou para ele o objetivo pelo qual ela ali se encontrava, a pedido do esposo, para que ele avaliasse as situações que estavam vivenciando, né? E ela pôde então se colocar. E ao final da entrevista, ela depois me conta de forma muito admirada que o psiquiatra olhou para ela e respondeu: olha, você está ótima. Eu não visualizo nada em você. Mas faz um favor, quando você voltar, convida ele para vir falar comigo. E aí, meus irmãos, nós estamos também diante de situações e situações que eu trago aqui para vocês, para mostrar na prática, né, esses exemplos de personalidade dependente. E nós vamos, assim, fazendo as nossas reflexões, estudando, aprimorando um pouco mais, tá bom? No final, vocês quiserem fazer perguntas, estaremos aqui ainda para responder, até porque o professor Marcelo, da próxima aula, da próxima sala de aula que é aqui, já nos deu alguns minutos extra, né? Ainda bem. Dentro de todo esse contexto que a gente está observando aqui, se nós pudéssemos traduzir um nome que pudesse, digamos assim, responder pela resolução de uma situação de transtorno dependente, né? De transtorno de personalidade dependente. Seria a palavra autonomia, né? A palavra autonomia ressoa dentro de nós de forma muito forte, buscando-nos a todos para fora de nós, né? Puxando esse indivíduo de dentro da sua caverna para fora, para que ele se construa enquanto indivíduo, não é? Então, autonomia significa muito, e a gente teria muita coisa para falar aqui sobre autonomia, por exemplo. Mas 3 pontos principais eu gostaria de apontar. Primeiro, nós que sabemos que somos imortais, não é, meus irmãos? Que somos seres espirituais e, portanto, somos seres imortais. A partir do momento que vivemos no nosso eixo moral e espiritual, né, esse indivíduo vai conquistando o seu próprio espaço. Então, ele sabe para onde está indo. Esse indivíduo que tem autonomia, ele se conhece, sabe o que pretende fazer e com quem pretende ir. Sabe para onde está indo. Esse é o primeiro ponto da reconstrução interior de quem vivenciou determinada dependência emocional, né? Saber para onde está indo, porque não é qualquer lugar que importa, né? Ou seja, ele vai ao longo da sua vida construindo o poder de escolha. E o poder de escolha, nós sabemos, é fundamental para o nosso crescimento emocional. Saber escolher da forma mais adequada possível. E aqui, nós já não estamos falando apenas em o que é certo e o que é errado, mas o que é adequado e o que não é, né? E nesse poder de escolha, é muito interessante, porque o ego vai pedir uma coisa muitas vezes e o self vai pedir outra, né? O self, para quem não sabe, Joana chama de eu sagrado, eu interior, eu profundo, né? Mas vai ter situações tão estressoras na vida, eu diria, né? Tão opressoras, digamos assim, que o indivíduo ainda em construção, ou seja, todos nós, né, vai querer gerir esse seu mundo íntimo
em relação a escolhas, ao poder de escolhas. E esse ego e esse self muitas vezes vão se debater. E o grande propósito é atingir o equilíbrio entre os dois. É isso? A partir daí, lembram de Sócrates e a sua esposa Xantipa? Vamos lá. Lembram que Sócrates era açoitado por Xantipa toda vez que voltava do seu trabalho? Toda vez que Sócrates retornava, Xantipa o recebia com balde de água fria, com impropérios, puxava seus cabelos. Era uma esposa muito agradável, muito carinhosa, né? Mas os seus alunos, os seus discípulos, ao observarem aquele estilo de tratamento incomum, né, para aquela época, ou talvez não sei, acredito que não, tão incomum assim, né? Em determinado momento, perguntaram para ele, como é que você aguenta essa louca? Né? E o que é que ele respondeu? Ah, com muita serenidade, né, com muita sabedoria, né? Ele chegou dos seus discípulos e disse, ela é a irmã Tolerância, que veio me ensinar. Será que Sócrates sabia para onde estava indo, pessoal? Será que Sócrates poderia abandonar a esposa e seguir o conselho dos seus alunos? Poderia, né? Poderia. Claro que poderia. Sócrates era Sócrates, né? Tinha, portanto, um poder de escolha muito bem desenvolvido, muito mais do que nós. Então, qual é a questão? Não é ficar ou ir embora. Essa não é a questão. A questão que eu quero trazer aqui para a gente conversar nessa noite é aonde se situa o meu poder de escolha? Para que essa autonomia seja de fato conquistada. E nós vamos observar, em algum momento, que esse poder de escolha se encontra na consciência que fica em paz, não é verdade? Em tudo que eu trabalho em paz com a minha consciência, é porque eu soube estagiar no lugar mais adequado possível, né? Muito embora vai ter situações em que a vida vai trazer, que determinado indivíduo vai dizer assim, eu não suporto mais, né? Vai dizer assim, a alma vai traduzir-se num chamado para outro caminho. E em um determinado momento ele vai dizer, eu pago o preço. Seja o preço que for, mas aqui eu não suporto mais ficar. São as chamadas decepções que acontecem muitas vezes na vida. E alguns dizem assim, em todo relacionamento que você tiver, algum dia você vai se decepcionar. Alguns outros já dizem assim, se decepcionar é bom, é maravilhoso, porque afinal de contas você vai se desiludir. E se desiludir significa autoconhecimento. Você vai se reencontrar. Então, não é tão ruim assim, né? Então, tem momentos que a alma da gente faz um chamado. E esse indivíduo muitas vezes diz, eu quero pagar o preço. Ele está buscando a tão sonhada autonomia, ou seja, a sua individualidade, né? Tem muitas outras questões em relação a isso, pessoal, mas agora, infelizmente, não dá para abordar. Bom, vamos em frente, não é? Dentro desse tema, se nós pudéssemos trazer uma espécie de profilaxia, ou a chamada medicina preventiva para a nossa alma, né? A fim de nós nos vacinarmos contra a dependência emocional, Joana resumiria que essa medicina preventiva estaria, por exemplo, no desapego urgente, né? No autoconhecimento, nesse autoencontro com muito equilíbrio entre o ego e o self, né? E nesse auto-perdão tão necessário para todos nós, que a gente precisa, em algum momento, aprofundar isso aqui. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, repetindo, desapego urgente, autoconhecimento, autoencontro e auto-perdão.
para que nós possamos se reconciliar, não é, com a nossa própria vida, com o que a vida pede para nós, né? Crescimento. O que é que impede, então? Eu trouxe uma questão aqui, espiritual, muito importante. Se a gente pudesse prestar mais atenção agora, porque a gente vai entender um pouquinho o fio dessa questão. Então, vejam só. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque ele está cortando um pouquinho, né? Mas vamos lá. O que é que impede esse indivíduo de se conquistar, de se adquirir essa autonomia tão importante, né? Muitas vezes é o apego a situações infelizes que poderiam já ter sido alteradas, né? Que poderiam ter mais à frente uma mudança de contexto, perdão, mas que o indivíduo se apressou. E pelo choque perturbador sofrido, vamos lá, foi uma mensagem ou uma declaração que ele recebeu de um ente querido que manifestou o seu desejo de se afastar dele, por exemplo, né? Um rompimento de uma ligação afetiva, por exemplo, ou de uma, vamos dizer assim, uma herança que ele perdeu, né? Qualquer choque perturbador que naquela época, lá atrás, séculos ou milênios lá atrás, esse indivíduo viveu e não soube se resolver, superar. E se apressou. E no que ele se apressou, ele promoveu uma outra ruptura. Ele agiu impulsivamente, vindo a praticar determinado ato contrário às leis divinas, que, por sua vez, ficou marcado na sua consciência, gerando uma dor profunda na alma, né? Por exemplo, um suicídio de alguém querido, né? Ou o próprio suicídio dele, um crime de homicídio que ele veio a praticar, né? Gerando, por sua vez, uma fase expiatória na vida futura e, posteriormente, porque o indivíduo precisa aprender a crescer emocionalmente, ou seja, a agir com impulso próprio, agir por vontade própria, né? De forma emocionalmente equilibrada, ele vem então a atrair para ele um relacionamento perene com um indivíduo alcoólatra, por exemplo, que costuma inclusive cometer-lhe maus tratos físicos. Eu não estou aqui individualizando nenhum contexto, mas apenas trazendo a questão da dependência emocional numa espécie de historiografia espiritual, para que a gente entenda que determinadas situações que vivemos hoje, muitas vezes, não significa karma. Karma não é o outro pelo qual convivo comigo ou com você. Karma é o que o outro propõe para mim, para que eu me reestruture. Na realidade, karma é comigo mesmo. É com o próprio indivíduo, para que ele se realinhe em relação à lei cósmica que ele infringiu, a determinada postura que ele infringiu em relação à lei divina, não é? Então, necessariamente, não significa que seja com o outro. Essa ligação afetiva pode até haver, mas necessariamente o aprendizado é teu. E o outro apenas está trazendo essa forma de aprendizado. Deu para entender? E a gente pode depois aprofundar isso aqui. É por isso que os apegos, o indivíduo tem dificuldade de soltar determinadas questões, porque não é o outro, é na verdade a própria história dele lá atrás, que ele ainda precisa ressignificar, né? E que nós vamos entender que só a psicoterapia pode ajudar. As terapias breves, né? Precisa buscar tudo isso para que a gente entenda a nossa própria história, o nosso próprio eu, né, meus irmãos? Para que a gente saia desse redemoinho que a gente entrou em um determinado momento, né? Eu estou falando com vocês, mas moca,
E fica horrível aqui. Bom, vocês estão vendo essa figura? Essa figura me falou muito, porque me parece que é mais ou menos assim, né? Sou tão você, aquelas pessoas com dependência emocional, por exemplo, que sinto falta de mim mesmo. Veja quanta projeção, né? O indivíduo, na verdade, projeta no outro tudo o que ele possui em termos de distonia pessoal. Daí a necessidade dessa autoobservação, dessa autocura, né? Em um determinado momento eu trouxe então essa pergunta para que nós possamos fazer hoje. Já que tudo tem a ver com dependência emocional, né? Nós poderíamos então perguntar: o que você teme perder? Eu já estou moca agora dos dois ouvidos. O que você teme perder? Se a gente pudesse fazer uma reflexão com coragem, com honestidade emocional, né, em relação a essa questão, e aí vocês podem anotar para depois vocês fazerem com você. Porque o que a criatura teme perder? Esse medo que aí se apresenta, e são vários os medos, em vários níveis e degraus, né? É justamente a luz que ele necessita para se encontrar, para se descobrir, inclusive descobrir aquela potencialidade da alma que ele precisa encontrar, né? Então, a coragem no processo de autodescobrimento, ela é fundamental por conta disso, né? Mas vamos em frente. Como desenvolver, agora terminando o nosso trabalho, eu trouxe aí algumas hipóteses para a gente discutir aqui, como a gente pode desenvolver, então, essa independência emocional, né? São exercícios, viu, pessoal? São treinos que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na convivência com as pessoas, né? E aí tem o auto-perdão, primeiro passo, se auto-perdoar, né? Se reconhecer como ser em evolução, dentro das suas limitações, né? Mas com capacidade para crescer, para se melhorar. Então, precisamos do primeiro passo, nos perdoarmos, né? Essa questão é fundamental, porque a maioria das pessoas vivem exatamente isso. Adotam expectativa demais em relação aos outros. Por exemplo, as mães em relação aos filhos, né? Doam-se tanto, talvez por medo de que eles venham a escolher um caminho equivocado, quando na verdade, meus irmãos, a gente sabe que cada um tem, na condição de filho de Deus, a responsabilidade por gerir a si próprio, né? Inclusive os filhos, que na realidade são filhos de Deus e não nossos. Nossos apenas em um determinado momento. Mas o que é que acontece? Essas mães, elas atuam com tanta veemência em posturas de autoproteção, por exemplo, que é extremamente danoso para a vida adulta desse indivíduo, e por evitarem uma transformação, porque na vida adulta o protecionismo muitas vezes continua, né? O que é lamentável, e elas vão desencarnar, aportando na vida espiritual, muitas vezes, com um sentimento de culpa imenso, quando os seus filhos não vieram a seguir seus conselhos. Então, essa questão do excesso de expectativa precisa ser muito bem trabalhada em relação a entes conjugais, por exemplo. Ninguém pode ou ninguém deveria, do ponto de vista emocional, ter excesso de expectativas, né? Porque, inclusive, eu posso não atender em determinado momento a expectativa dele. Nem eu posso ter expectativa demais, nem gerar para ele também expectativa demais, né? Porque somos humanos. Em um determinado momento, poderemos vir a cometer equívocos, faz parte da vida. Então, diminuir essas incidências de expectativas, de ânsias, né?
é muito saudável e é, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio, né? Resgatar a autoconfiança. Acreditar, meus irmãos, na sua capacidade de ser e se habilitar para algo, né? E para isso, precisa se investir em projetos pessoais e não só desistir no meio do caminho, mas chegar lá, né? Resgatar essa autoestima, esse amor a si próprio, né? Essa autoconfiança de que pode sim conquistar outros projetos, outros rumos, seja com o ente querido ou não, né? E para isso acontecer, no campo do desenvolvimento da independência emocional, é necessário que nós evitemos as idealizações. Esse é um outro, vamos dizer assim, lamentável equívoco que as criaturas, os indivíduos têm. Fantasiam demais ou fantasiam demais a relação, né? E se distanciam da realidade. A gente pode até sonhar, porque sonhar é agradável, é saudável, mas não se exceder nessas idealizações, de imaginar que gostaria que o outro fosse daquela forma. Ele não vai ser. É melhor que a gente defina isso e venha para a realidade, para que possamos ter, para que possamos ter relacionamentos muito mais felizes do ponto de vista emocional, né? Também desenvolver a honestidade emocional. Tem pessoas que é mais difícil. Tem tanto problema de esconder essa realidade, de escamoteiam isso. Seja para o outro, jamais admitindo que tem dependência emocional, né? Como também para si. Mas aqui o mais importante, Joana diz, não precisa nem você assumir isso em relação ao outro, mas assuma em relação a si, e já vai ser um grande caminho, né? Mas ainda tem mais, viu? Amar com equilíbrio. Ou seja, precisamos estar o tempo todo educando a nossa carência afetiva. Não se escravizando, não se deixando escravizar por ninguém, né? Mas também não escravizando ninguém. Permitindo que o outro seja, permitindo que o outro faça suas escolhas. Amar é viver essa liberdade dentro, claro, de uma confiança, né, que vai sendo construída. Mas a lista não acabou não, viu, pessoal? Nesse campo da independência emocional, precisamos reconhecer o nosso poder pessoal e o do outro, mas em clima de igualdade, ambos com as suas individualidades em comum, mas caminhando juntos, vivenciando um diálogo fraterno, uma conexão, uma empatia baseada nessa confiança, inclusive entre filhos, né? Essa conexão é o interesse pelo outro, né? É o interesse para que o outro dê certo. É quando o indivíduo fica feliz pelas construções que o outro realiza, sem ciúme patológico, sem insegurança, né? Mas com uma confiança plena, segura, que o estimula a seguir em frente. E isso pode ser construído, né? Por fim, precisamos, todos nós, administrar a nossa carência afetiva, doando-se, por exemplo, em projetos sociais, quando não há outras opções, né? Essa carência afetiva ela pode ser canalizada, por exemplo, para inúmeros projetos sociais que vão preencher em muito essa necessidade da alma, né? E por fim, pessoal, agir desapaixonadamente. Será que alguém consegue aqui? Agir com serenidade, agir com desapego, né? Agir com equilíbrio, agir desapaixonadamente, né? Em tudo, em todas as situações. Mas isso é treino. Um dia a gente chega, né? Porque o nosso destino, a consequência de tudo isso, de todos esses treinos, será que
haveremos de conquistar. Espíritos seremos todos espíritos livres e felizes. Livres e felizes, pessoal. Sem sombra de qualquer dúvida nessa caminhada evolutiva nossa. Livres e felizes. E aí eu queria terminar com justamente essa imagem que eu trouxe para vocês. Eu queria que vocês avaliassem comigo essa imagem aí. Observem direitinho, a gente está aqui vendo um casal, né? Um casal, eles estão de mãos dadas? Estão, né? Um casal de mãos dadas, mas que estão seguindo. Será que cada um está seguindo a sua própria trilha? Ou eles estão seguindo uma trilha em comum? O que vocês acham? Na verdade, eles estão seguindo, vamos dizer assim, se a gente pudesse entender que esse pedaço onde o homem está pisando e o pedaço onde a mulher está pisando são trilhas próprias, né? Nós poderíamos dizer que eles estão seguindo a sua própria trilha, ou seja, os seus próprios projetos de individualidade que respondem, vamos dizer assim, por uma individualidade realizada, né? Que se encontrou, mas ao mesmo tempo estão seguindo uma trilha comum, não é? Que é justamente a trilha do trem, né? Que se soma num conjunto, digamos assim, de harmonia, de beleza, de felicidade, porque é justamente esse propósito, esse projeto que leva à nossa libertação espiritual. O autoencontro, a descoberta do nosso eu, nesse equilíbrio, né? De atender a escolhas felizes, sem algemar ninguém, sem colonizar a mente de ninguém, mas permitindo que também o outro se descubra, né, e prossiga conosco nas mesmas condições. Isso nós poderíamos traduzir, é independência emocional. Isso é felicidade, viu? Isso é liberdade, isso é plenitude. Isso é o convite da vida para todos nós. E eu encerro por aqui, agradecendo o carinho de vocês e já me submetendo às perguntas, agradecendo a presença do meu querido Stanley. Um abraço grande, viu, Stanley? E a todos os demais que entraram na sala. E já aqui, pessoal, feliz pela oportunidade, agradecendo e me colocando para, caso vocês tenham alguma colaboração, algum comentário, alguma pergunta, estou às ordens, tá bom? Eu acho, pessoal, vamos fazer. Oi, boa noite. Vamos fazer da seguinte forma: vocês vão levantando a mão e aí a Adriana vai respondendo. Ou podem mandar pelo bate-papo também. Já tem duas mãos levantadas lá. A Stanley. Pode abrir, Stanley, teu microfone. Boa noite. Eu, Indago, me escuta bem? Sim. Eu quero agradecer a oportunidade. É um prazer conhecer alguns partícipes da casa e não poderia deixar de registrar a minha gratidão por rever a minha estimada professora Adriana com colocações tão sublimes e pedagógicas que eu tenho certeza muito nos ajuda sobre a reflexão diuturna acerca desse evolver humano. Eu lanço apenas, com base na experiência, uma única questão. E aí a experiência a que me refiro é da própria Adriana, porque eu sei que é uma trabalhadora com uma trilha já bastante percorrida. Adriana, eu queria saber se no âmbito da experiência aurida, no trato com a criatura humana, sobretudo à luz da doutrina espírita, você consegue alcançar, ser factível uma reflexão da natureza como a apresentada, sem que a pessoa creia em pluralidade existencial, conservando a unidade do espírito. Obrigado.
Oh, meu querido, muito obrigada aí pelas considerações. Fico muito grato. Muito carinho, muita felicidade de vê-lo aqui. Eu acredito que não, né? Não é factível, depois de nós conhecermos uma filosofia como a proposta por Kardec, que traz luz nova ao nosso processo de autodescobrimento, nós ficarmos isentos de fazermos questionamentos mais largos e ampliarmos os nossos horizontes em relação à vida, ao entendimento recíproco uns com os outros, em relação ao nosso próprio crescimento moral e espiritual, né? Muito embora é necessário a gente trazer a contribuição da psicologia de Joana, de Ângeles, para entender que determinados processos de dificuldades criadas em relacionamentos são muitas vezes decorrentes da nossa imaturidade emocional, muito mais da nossa imaturidade do que da questão da lei da ação e reação. Se nós tivéssemos maior abertura, maior enfrentamento para as questões do nosso eu, nós estaríamos, eu diria, muito mais seguros em termos de relacionamento. E aí, nós buscaríamos, por consequência, atrair para nós relacionamentos muito mais, digamos assim, felizes, cheios de realização pessoal, né? É um desafio e isso, de maneira nenhuma, é difícil de conseguir. Basta que tenhamos o propósito de buscar, né? Todos nós haveremos de construir esses processos e vivenciar tudo isso. Hoje, amanhã, enfim, algum dia das nossas vidas. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta é de Aline. Aline e Daiane. Pode abrir, Aline, teu microfone e perguntar. Boa noite, Adriana. Consegue me ouvir? Boa noite, Aline. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, Adriana. Então, a minha pergunta é porque já no final da sua exposição, você falou sobre a questão da dependência emocional que muitas vezes existe dentro de uma relação de pais e filhos. E na sua colocação logo no início, você falava que alguns transtornos eles podem ter origem, inclusive, no período da infância. E aí, assim, transportando todas essas colocações que você fez, também à luz da doutrina espírita que fala sobre os laços afetivos, familiares, que muitas vezes são assumidos ainda antes da gente reencarnar, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre como os indivíduos devem se comportar dentro de uma situação onde haja uma dependência emocional entre pais e filhos, que muitas vezes não conseguem ter essa compreensão que você falou de que os filhos são, de fato, filhos de Deus, e acaba, hoje é muito comum, na verdade, filhos já adultos, mas que ainda os pais colocam uma carga muito grande sobre o que eles esperam que essas pessoas sejam, e a gente vê muitos adultos ainda com comportamentos mais imaturos, e talvez a fonte seja essa. Então, se você pudesse falar um pouco mais especificamente para essas situações, como seria as melhores atitudes para se romper com isso e conseguir ter, então, trilhar essa trilha que tem aí na imagem, a trilha do indivíduo mesmo, e não aquilo que, porventura, os pais esperem deles. Muito bem, que pergunta apropriada. Mas olha, a resposta não é tão fácil. Porque se nós pudéssemos assim dizer, é tão complexa essa relação que eu diria, a resposta estaria numa vida inteira para se construir com honestidade emocional, com amorosidade,
e perseverança toda essa liberdade que o indivíduo necessita para si. Porque não é só, vamos dizer assim, o que a mãe ou o pai espera que o filho faça, que eles atendam às suas expectativas, não é só isso. É também esse filho ou essa filha se sentir livre para seguir o seu próprio caminho. Porque são vínculos invisíveis, mas que permanecem por uma vida inteira. Então, não é só uma questão de convencer o pai ou a mãe. Eu diria que não é nem isso. Não passa por isso. Mas é simplesmente esse filho ou essa filha se sentir liberada em relação aos seus pais. Claro, isso não significa que eles venham, que esse filho, essa filha venha, por exemplo, abandoná-los, né? Porque a gente precisa honrar os nossos pais, e a gente pode fazer isso de várias formas, mas a gente não precisa, vamos dizer assim, entrar numa relação de dependência emocional para isso. O que nós precisamos é cortar os laços umbilicais, os cordões umbilicais nossos, e do ponto de vista emocional, isso significa seguir o nosso próprio caminho, independentemente de que venhamos ou não agradar os nossos pais. E isso é em relação à vida e às outras pessoas. A pessoa com um transtorno de personalidade dependente, né? Ela quer agradar o tempo todo as outras pessoas, mas ela não se agrada. Então, ela vive uma idealização do que nada corresponde a ela própria, né? É uma fuga de si o tempo todo. Então, a resolução, eu diria, está em se reconectar com a tua própria essência, com aquilo que representa os teus gostos, a tua história, os teus projetos de vida, e ficar bem com isso, né? E estar bem, viver bem com tudo isso, oferecendo todo o amor e toda a compreensão a esses pais, que por sua vez também tiveram a infância, né? Também tiveram pais, e que podem eventualmente ter passado pela mesma coisa. Se a gente for analisar a questão sistêmica, nós vamos entender muito esse processo, né? Então é mais ou menos por aí, viu, Aline? Eu acho que se a gente for falar mais alguma coisa, toma tempo. Obrigada, Adriana. Nada, querida. Tem uma mãozinha levantada aqui, mas eu não sei de quem é o nome, só está cadastrado assim, Motorola One Action. Essa pessoa, eu não sei se é o que já fez, o Stanley, ou tem outra pessoa como... Acho que tem outra. Mais alguém, pessoal? A Milena? Pode falar, Milena, é você? Alguém mais quer fazer pergunta? Pessoal, estou aqui Não, à disposição, tá? Já saiu aquela... Não, já Às baixou a vezes, mãozinha. às vezes a gente termina respondendo na própria resposta de uma pessoa, né? Pergunta do outro. É, verdade. Tá. Será que não tem? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá, não tem ninguém com a mãozinha levantada e no bate-papo não tem nenhuma pergunta ainda. Vamos aproveitar então para a gente fazer a divulgação da próxima semana, Michele? Quem vai vir? Vamos lá. Você não quer falar? Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Na próxima semana vai ser o Dr. Sérgio Tizen, né? Ele confirmou que vai dar a palestra. Deixa eu só abrir aqui. Tu sabe, Adriana, a palestra de... Me parece que o tema é autoconhecimento, reforma íntima e vidas futuras. E as vidas futuras, é isso mesmo, né? Olhei aqui agora, relembrando. Vamos conversar com ele sobre vidas futuras. Agora, depois de todo mundo aprender um pouquinho sobre dependência emocional,
a gente já vai poder colocando em prática, né? E na próxima semana a gente vai ter aqui, então, o doutor Sérgio, que é médico, que é físico, né? Tem palestrante internacional aí, viaja pelo mundo inteiro e vai trazer para nós esses conhecimentos acumulados em torno da reforma íntima e das vidas futuras e do autoconhecimento, né, Michele? Isso, imperdível. Estejam todos É, presentes, vai ser muito bom. Assim como foi a de hoje, maravilhosa, vamos continuar. Por favor, para os que moram em João Pessoa, o caminho para ter ciência da senha e identificação para ter acesso à próxima reunião vai ser o Facebook também? É Stanley que está perguntando. É o mesmo endereço, o mesmo link, Stanley. Esse que você utilizou para entrar hoje, você vai utilizar na quinta-feira que vem. Ok, muito obrigado. Nada. pessoal, então eu vou agradecendo o carinho de vocês, a presença, por ter vindo aqui ter conosco nessa noite. Eu agradeço muito a oportunidade que a gente possa continuar o nosso processo, né, de autoconhecimento, o nosso processo assim de autoencontro, né, que é um desafio muito grande gerir tudo isso, todas essas questões da nossa alma, mas que a gente vá, antes de tudo, buscando se amar, né? Entrar em contato com essas questões, enfrentando sem medos e tendo coragem, né, de fazer escolhas cada vez mais adequadas, porque em sintonia com o nosso self, né? Uma noite abençoada, meus queridos. Eu vou me despedindo de vocês, já que ninguém mais quer fazer pergunta, eu acho que a gente atendeu ao tempo, né? E já convidando aí para a próxima semana estarmos juntos novamente aqui com o doutor Sérgio do Rio de Janeiro. Um abraço para todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, em paz e até a próxima semana. Um abraço a todos, um abraço, Adriana. Foi ótima a palestra. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.